Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais profundas e, vamos ser sinceros, mais difíceis de toda a Bíblia, a história de Jó. É uma jornada sobre fé, sobre uma perda inimaginável e sobre aquela busca por sentido quando tudo parece não ter a menor explicação. E tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que ecoa não só no livro de Jó, mas na experiência de todo mundo. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? É o ponto de partida que nos força a deixar de lado as respostas fáceis e a buscar um entendimento muito mais profundo sobre a justiça divina e, claro, sobre a natureza da nossa própria fé. Então vamos lá. O começo da jornada de Jó. É fundamental entender um ponto aqui. O que acontece com ele não é apresentado como um castigo, de jeito nenhum. É uma prova, um teste extremo e misterioso da sua fidelidade a Deus. E o texto faz questão de deixar isso bem claro desde o início. Jó não era uma pessoa qualquer. Ele era, tipo, o exemplo máximo de retidão, um homem íntegro. E é exatamente por ele ser assim que o seu sofrimento se torna tão chocante, tão complicado de entender teologicamente. A provação de Jó é simplesmente total, é avassaladora. Ele perde tudo: seus bens, suas propriedades e, o mais doído, todos os seus filhos. E para completar, a sua própria saúde. É uma desconstrução completa da vida dele, feita para testar a fé na sua raiz mais profunda. A grande questão que a história levanta é: o que sobra da fé quando todo o resto vai embora? E aqui está o ponto central dessa primeira parte. A narrativa vem para desafiar aquela ideia de que todo sofrimento é um castigo direto por algum pecado. Pelo contrário, aqui o sofrimento é mostrado como uma ferramenta, por mais dolorosa que seja, dentro de um plano divino que a gente não entende, um plano que busca purificar e fortalecer a fé. Bom, agora a história fica ainda mais intensa. Jó não sofre calado e sozinho. Seus amigos aparecem, e o que vem a seguir é um debate gigantesco sobre Deus, sobre a dor, sobre justiça. É a conversa que acontece bem no meio do caos. E aqui, o contraste é gritante. De um lado, temos os amigos de Jó. A lógica deles é bem simples, quase matemática. Se você está sofrendo, é porque pecou. Ponto. Mas Jó se recusa a aceitar essa resposta pronta. No meio da sua dor, ele pega toda a sua angústia, suas dúvidas, até a sua raiva, e leva tudo direito para Deus, com uma honestidade brutal. E essa atitude de Jó nos mostra algo muito poderoso, sabe? Que a fé de verdade não exige que a gente esconda a dor ou finja que não tem dúvidas. Pelo contrário, a verdadeira adoração é levar tudo, absolutamente tudo, até as emoções mais difíceis, para diante de Deus. É um convite para ser totalmente transparente. A falha dos amigos de Jó acaba sendo um grande alerta para nós sobre a importância de ter compaixão. Muitas vezes, a melhor ajuda que se pode dar para alguém que sofre não é uma explicação teológica, mas a simples presença. É ouvir sem julgar, é caminhar ao lado da pessoa. É um cuidado que acolhe, sem precisar ter todas as respostas. Depois de muitos e muitos capítulos de debate, de lamento, de angústia, a história chega no seu clímax. O próprio Deus entra em cena para responder a Jó. Só que a resposta não é nada do que a gente poderia imaginar. E esse é talvez o ponto mais surpreendente do livro inteiro. Deus nunca explica a Jó o porquê de todo aquele sofrimento. Ele não fala da aposta celestial, não justifica suas ações, nada disso. A resposta que ele dá é de uma natureza completamente diferente. Em vez de dar uma explicação, Deus oferece uma revelação de quem ele é. É como se ele levasse Jó por um tour pela criação, mostrando sua imensa sabedoria, seu poder. A mensagem é clara. A perspectiva humana é muito, mas muito limitada. A questão não é entender o porquê, mas confiar em quem está no controle de tudo. E isso nos leva a um ponto central sobre a soberania de Deus. A resposta dele a Jó é um chamado à humildade, sabe? Humildade intelectual e espiritual. É um convite para confiar na sabedoria divina, mesmo quando os caminhos de Deus são um completo mistério para nós. E assim, a gente chega ao final da jornada de Jó. O que fica de tudo isso? Como essa fé que vai além da nossa capacidade de entender se transforma em lições práticas para a vida? É verdade, no final Jó tem tudo restaurado e em dobro. Mas o livro sugere que essa não é a lição principal. A verdadeira transformação aconteceu por dentro. A restauração dos bens é um símbolo da fidelidade de Deus, claro, mas a fé refinada pelo fogo, esse é o verdadeiro tesouro.
Resumindo então, a história de Jó deixa lições muito poderosas. Primeiro, abandonar a ideia simplista de que sofrimento é sempre castigo. Segundo, ter humildade e aceitar que não vamos entender todos os planos de Deus. Terceiro, cuidar uns dos outros com compaixão de verdade. E por último, e talvez o mais importante, perseverar na fé, continuar buscando a Deus mesmo quando a noite parece não ter fim. E o livro termina com essa pergunta provocadora, que nos força a olhar para dentro. Onde está a base da nossa esperança? A nossa fé busca a Deus só pelas bênçãos aqui na terra? Ou a nossa confiança está ancorada em algo muito maior, na promessa de uma redenção que vai além de qualquer sofrimento deste mundo? É uma questão para a gente levar e refletir.